No assunto de hoje, a gente vai continuar estudando aquilo que a gente começou na aula passada, que é o quê? Materiais sintéticos. Então, tudo que eu vou falar aqui é sobre materiais sintéticos, ok? Então, alguns materiais sintéticos, eles são feitos para melhorar a vida do ser humano. Melhorar o quê? Tornar mais fácil, tornar os alimentos mais gostosos, tornar a nossa tecnologia uma coisa positiva para o ser humano, né? Então, hoje a gente vai ver a questão dos alimentos e as tecnologias que modificam os alimentos. Primeiro, a gente sabe que os alimentos naturais, que são aqueles que a gente pega na plantação, por exemplo, eles têm um tempo que, com esse tempo, eles estragam, né? Eles estragam muito fácil. Por exemplo, se você deixar o leite da vaca na mesa a noite inteira, no dia seguinte ele vai estar podre. Então, a gente faz o quê? A gente tenta conservar esses alimentos por mais tempo, e existem muitas formas de fazer isso. Uma delas é colocar os alimentos na geladeira. Por quê? Porque na geladeira a gente tem uma temperatura muito baixa, e esses micro-organismos, bactéria, fungo, qualquer coisa pequenininha, que fique dentro do organismo, dentro da comida, por exemplo, dentro do leite, se tiver um bichinho dentro do leite, quando ele estiver numa temperatura muito fria, ele não vai nem conseguir se mexer direito, ele não vai nem conseguir estragar aquele alimento. Porque ele fica o quê? Ele fica bem cansadinho e como se ele estivesse descansando, ele não consegue ficar ativo. Se tiver uma bactéria no leite, ela não consegue nem ficar se dividindo, não consegue apodrecer aquele alimento. Por isso que temperaturas altas são muito boas para guardar alimento. E aí vocês já viram esse exemplo que é um pacote de leite, aí tem escrito assim, pasteurizado, leite pasteurizado. Vocês já viram? Se não, existe esse tipo de leite, e eu vou explicar aqui rapidinho como é que se faz esse leite. Primeiro, você esquenta muito esse alimento, esquenta muito o leite e imediatamente acabou de sair do fogo, você congela esse alimento. Então, os bichinhos que estavam dentro do leite, os micro-organismos, bactéria, fungo, vírus, eles sofrem um choque muito grande, porque uma hora estava muito quente, outra hora está muito frio. Aí eles ficam confusos, opa, tá quente ou tá frio? Aí eles ficam em choque, não conseguem fazer mais nada, alguns até morrem. Então, esse choque de calor e depois de frio ajuda muito a conservar o alimento. E aí depois a gente consegue guardar ele por muito mais tempo e consumir até meses depois. Que é esse processo que vocês estão vendo na direita. Primeiro você esquenta, esquenta, esquenta muito, depois você esfria muito. Outro exemplo de alimento que é pasteurizado, que passa por esse processo, é a carne de sol. Eu não sei se vocês já comeram, mas é muito bom. Então, leite e carne de sol, eles passam por esse processo que é para quê? Conservar por mais tempo esse alimento. Outra coisa que a gente tem como material sintético ajudando na alimentação são produtos químicos que a gente coloca na comida. Pode ser tanto uma substância natural quanto uma substância sintética, mas ambas são substâncias químicas e a gente chama de quê? Aditivos químicos. Por que o nome é aditivo? Porque ele está adicionando, ele está sendo adicionado na comida, então ele é uma coisa que está lá para melhorar uma coisa que já era boa. Então você coloca um temperinho na carne, a carne já é boa, mas com o tempero ela fica melhor. Ele serve para quê? Para dar cor, para dar mais sabor. E com certeza vocês já viram esse monte de tempero colorido na cozinha de casa, na cozinha da avó, na cozinha da escola. É muito normal a gente colocar isso na comida. E outro tipo de aditivo químico que a gente tem é a gordura trans. Não sei se vocês já ouviram falar da gordura trans, mas ela é uma gordura que é um aditivo químico. Inclusive, ela faz mal para a saúde, porque ela é uma gordura que causa muitos problemas no coração, na circulação do sangue, enfim, muitos problemas de saúde. E para que ela serve? Bom, ela serve para todos esses alimentos que a gente acha o mais gostoso possível, né? Sorvete, batata frita, pipoca, bolacha, pizza, lasanha, bolo, chocolate. Todas essas coisas mais gostosas, todas elas têm gordura trans. E essa gordura trans faz muito mal para a saúde. Então, quando você pensar em coisa gostosa, você lembre de gordura trans e lembre que ela faz mal para a saúde. Um exemplo da gordura trans fazendo mal para a saúde é os problemas de coração que as pessoas têm.
Algumas têm até infarto, ataque cardíaco por causa disso. E outra coisa que a gente também tem é a consciência de que a gordura trans faz mal e por isso todas as empresas são obrigadas a indicar na sua embalagem a quantidade de gordura trans que ela tem. Se vocês forem olhar o rótulo da embalagem de todos os alimentos que tiver em casa, vocês vão ver que cada alimento diz a quantidade de gordura trans que ele tem. E ele também tem esse último da lista que se chama sódio. O sódio ele é muito ruim para a saúde também. Então, evitem alimento que é muito salgado, alimento que tem muito sódio, alimento que tem muita gordura trans, porque tudo isso faz mal para a saúde. E aí a gente chega naquela categoria de alimentos que são considerados os mais saudáveis, né? Que são diet, light, a questão dos adoçantes. E a gente tem aqui o exemplo de um chocolate que é diet. E aqui diz na embalagem dele, sem adição de açúcar. Tá, mas para que serve um alimento diet? Ele serve para uma pessoa que é diabética, por exemplo. Uma pessoa que não pode comer o açúcar comum, porque o açúcar comum faz muito mal para a pessoa diabética, ela pode até morrer. Por isso que elas têm que fazer uma dieta muito restrita, que não pode comer esse tipo de açúcar. E aí os alimentos, eles já sabem disso. Aí eles fazem a versão diet, que é a versão sem aquele açúcar. E a pessoa que é diabética pode comer. Mas e o light? Light significa que ele é mais leve, ou seja, ele tem menos caloria, ou ele tem menos sal, ou ele tem menos gordura. Tem alguma coisa que ele tem numa quantidade menor. Então, ele é diferente do produto normal porque, em algum aspecto, ele é menos prejudicial à saúde. Por isso que ele é chamado de light. E a gente tem também os adoçantes. Os adoçantes, eles são para quem não pode comer açúcar comum, mas eles não são só para diabéticos. Muitas pessoas não podem comer o açúcar normal, que é o açúcar que a gente tem em casa, e aí elas comem adoçante. Mas nenhum desses alimentos, nem o diet, nem o light e nem o adoçante, é suficiente para ter uma vida saudável. Uma vida saudável ela engloba a ingestão de vários alimentos, por exemplo, frutas, legumes, fibras, alimentos saudáveis mesmo, sabe? E não bolacha, chocolate, doce, refrigerante. Essas coisas, elas não fazem bem. Então, para você ter uma vida saudável, não adianta comer diet, light e adoçante se você não come frutas, verduras, arroz, feijão. E também comer adoçante não significa que a pessoa vai emagrecer, porque, como eu falei, é um conjunto de hábitos, de alimentação saudável, e é isso que vai mudar o seu estilo de vida para melhor. Esse assunto, ele tá na página 230 até 233. Na verdade, esse finalzinho, ele é sobre o assunto da próxima aula. Mas eu quero que vocês já leiam para saber, na próxima aula já chegar sabendo o que é resíduos sólidos, porque esse é o assunto da próxima aula, ainda falando sobre materiais sintéticos, tá ok? E qualquer dúvida vocês podem perguntar.